Olá pessoal, sejam muito bem-vindos novamente ao meu canal. Eu me chamo Guilherme Casale, sou mensageiro de Vênus e hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo das cartas do tarô. Lembrando que o nosso estudo aqui está focado nos arcanos maiores por enquanto. Nós já vimos 2 arcanos aí, agora nós estamos indo para o terceiro arcano maior do tarô. Eu estou utilizando o tarô do Zodíaco para embasamento teórico. E também estou utilizando o livro da Sofia Rito, tá? Que se chama Tarô Decifrado. Na descrição eu coloco aí para vocês o nome do tarô que eu estou utilizando e também do livro como embasamento teórico. A carta que nós vamos analisar hoje, só um instantinho, momento para o café, é a carta da sacerdotisa. E vejam, é uma carta que me chama muito, mas muito atenção. De tudo que a gente já viu até agora nas duas análises que nós fizemos, né, da carta do louco e da carta do mago, a carta da sacerdotisa, ela traz uma outra ideia aqui. E o que mais me chama atenção na carta da sacerdotisa são as cores. Lembrando que as cores aqui nós temos as cores que me chamaram a atenção. O azul, que de certa forma nós poderíamos colocar aí como aquele que estimula a paciência, a tranquilidade. O verde, claro, aqui que está relacionado com o equilíbrio para o corpo e da alma. O amarelo no manto da personagem, no vestido, né? Que dá clareza para o raciocínio. E o cinza, que de certa maneira aparece aqui, que está um pouco relacionado com lapsos de falta de clareza. Então, olha que interessante. Na mesma carta, nós temos o cinza, que traz um pouco a dúvida, e do outro lado o amarelo, que traz um pouco a clareza. E sim, nós vamos trabalhar nessa carta esta dualidade, porque quando a carta da sacerdotisa ela vem para a leitura, ela também pode trazer para a leitura esse aspecto de dualidade que eu vou comentar com vocês logo mais. Se a gente fosse analisar de cara aqui a ideia principal que se passa na carta, para mim, existe a representação aqui de uma figura feminina, e essa figura feminina ela está sobre as águas. Existe uma figura feminina que passa uma certa tranquilidade em meio ao mar turbulento. Interessante, né? Porque quando nós ficamos nesse campo, no campo das ideias, no campo do nosso raciocínio, e só pelo raciocínio em si, normalmente nós não conseguimos acessar o que tem de mais interno. Então, esta carta, na realidade, é esse convite. É esse convite para acessar aquilo que está de mais turbulento, para que, com clareza, nós consigamos sair desse estado de turbulência e conseguir enxergar tudo com muita tranquilidade. Uma coisa muito interessante que eu observei nessa carta foram as cores de cada elemento. Então, pode observar que até a cor do cabelo da personagem, ela é verde. E essa cor do cabelo verde, ela está associada ao chakra da coroa. Basicamente, esse chakra, né, que nos permite acesso ao divino. Então, essa carta, sim, em determinados tipos de leitura, ela vai trazer esse momento de resgate para o mundo interno, de resgate para a espiritualidade, como uma forma de se ver, de fato. E que é interessante que o verde, claro, e o azul, claro, está mesmo sendo representado no mar revolto. Isso é muito louco, porque o mar está revolto, tem questões ali. Só que tem uma representação de tranquilidade, tem uma representação de equilíbrio de corpo e alma. O equilíbrio de corpo e alma que vai ser buscado aqui, ó, é a abertura para a espiritualidade, a abertura para além do que o teu raciocínio é capaz. Porque o nosso raciocínio, ele está muito ligado aqui na matéria. E esse daqui
Essa carta aqui, ela não é uma carta que fala de matéria, a matéria por si só. Até porque, né, gente, ela é uma carta, pode ver aqui, que na representação do tarô do zodíaco, ela está relacionada com a Lua. A Lua ela é feita por 2 semicírculos unidos. Os semicírculos, eles estão relacionados com a alma. E eles estão relacionados com a abertura desta alma. São 2, detalhe, né? São 2 semicírculos conectados. O que, de certa maneira, é uma coisa muito forte, é uma coisa muito interiorizada. É uma capacidade de absorver energias externas. E também relacionada com a nossa capacidade de absorção, baseada na forma como nós processamos o que vem do externo. Então, muito do que nós processamos do que vem do externo está internamente. Porque a carta da sacerdotisa, ela vai te trazer essa oportunidade mesmo para olhar para aquilo que não está sendo visto ou enxergar aquilo que está sendo oculto. Muitas vezes é o nosso próprio inconsciente que faz o processo, né, de ocultar algumas coisas. Tudo que está oculto aqui, quando a gente acessa um portal. E a gente acessa um portal importantíssimo de cura. Ninguém consegue acessar as coisas que estão ocultas em você. E, na verdade, essa é a grande beleza. Porque quando a carta da sacerdotisa ela vem para dizer: só você sabe. Aquilo que dói, aquilo que incomoda, aquilo que te deixa triste, aquilo que te deixa, sei lá, deprimido, aquilo que te deixa com raiva, aquilo que te deixa reflexivo, aquilo que te deixa com medo, sabe? Veja, tudo isso tem um ponto interno. Não está meramente no externo. Agora é interessante, né? Porque quando eu falo da carta da sacerdotisa, vieram algumas emoções e sentimentos aqui que pode despertar para mim. Ajuda. Eu vejo essa imagem aqui como realmente uma imagem de uma deusa que sabe exatamente onde ela está, que acessou todas as faces. Isso tem muito a ver, né, com a Lua, né? Uma deusa que acessou todas as suas faces e fases. E que por conta disso, ela sabe quando ela quer mostrar um determinado lado, quando ela quer mostrar o outro lado. E na verdade faz menção muito aqui à deusa Hécate, da mitologia. Porque a deusa Hécate, representada pela deusa filha, deusa mãe, a anciã, mostrando inclusive as fases lunares com essas etapas, isso traz muito aqui a ideia de um ser que sabe exatamente o limite entre a vida e a morte. Portanto, é um ser que desconhece limitações e sim conhece o limite daquilo que é óbvio, né? Da vida e da morte, que muitas vezes é daquilo que a gente tem medo. Para mim isso é muito profundo, porque essa imagem protetora aqui da personagem, ela é uma imagem de ajuda, porque ela é uma imagem daquela que sabe aonde ela está. Ela realmente sabe onde ela está. Então não importa a situação, a circunstância aqui. Porque é uma carta que envolve fé, é uma carta que envolve segurança emocional, é uma carta que envolve até consciência, traz uma ideia de proteção, traz uma ideia até de abundância. Quando você conectado com o processo aqui, ó, do início da lua, pode ver que tem a lua aqui num estágio, para mim aqui no estágio crescente, que muitas vezes é aquele estágio que dá aquela ansiedade, né, o estágio crescente da fase lunar, e que essa ansiedade,
Esse momento, ele faz parte do processo para chegar àquilo que a gente parece que tanto almeja, né? Olha, cheguei em tal lugar, cheguei na fase cheia. Veja que a fase cheia aqui da carta, ela é apenas, vamos dizer assim, simbólica perto da fase crescente. E a própria deusa aqui na imagem, ela aponta, faz esse apontamento para a fase crescente. Ela fala, viva, viva esse processo intensamente e descubra tudo que você tem para descobrir, desvende os mistérios da alma. Vulnerabilidade é algo muito difícil da gente aceitar na gente. Porque o que eu entendo como ser vulnerável é simplesmente não sei se eu sei tudo quem eu sou, de fato. Então eu me permito algumas coisas, eu me permito algumas relações, eu me permito algumas trocas energéticas, porque isso vai somar com o meu processo de autoconhecimento. E é muito interessante que na análise teórica do tarô do Zodíaco, ele traz exatamente essa ideia. Veja, ó, a magia aqui representada nessa imagem, ela está na capacidade de ser quem é, com todas as questões internas. E é sobre transformar os raios solares, que é a razão, em luz delicada. Porque basicamente essa é o grande jogo, né? Quando você tem lua e sol, no encontro da lua e do sol. A lua fazendo exatamente isso, ela fazendo esse processo de transformar os raios solares em luz delicada, ou seja, dando aquele toque feminino que engrandece o masculino. Aonde está, né, esse toque feminino aí dentro de você? Que muitas vezes você esconde, que muitas vezes você sente vergonha. E na verdade, quando eu falo de toque feminino, vamos traduzir isso em palavras mais fáceis, eu estou falando de intuição. Sabe, é basicamente a interpretação daquilo que a gente recebe. E é uma interpretação muito... Quando a gente interpreta, de fato, quando a gente recebe, essa interpretação ela não grita no nosso ouvido. A intuição ela vai ter um processo muito calmo e normalmente é a primeira ideia, é a primeira interpretação que a gente tem de uma situação. Muitas vezes a gente fala assim, deixa pra lá, não sei se é isso. Se deixa pra lá, sendo que já fez sentido pra você, é a sua intuição. Procure entender esse limite entre o que você acha que não é intuição e o que você acha que é a sua intuição. Agora, muito interessante, né? Porque o livro Tarô Decifrado, ele traz várias aplicações. Uma dessas aplicações para a carta da sacerdotisa está relacionado, claro, ao número 2. E aqui o número 2, ele traz uma ideia de dualidade mesmo. Como se fosse necessário um certo conflito, o conflito interno, porque esse conflito ele vai gerar reflexão. Então, estar no extremo, estar no outro extremo, estar na calmaria, veja, na clareza, estar nas profundezas desse mar revolto, é isso que vai trazer, e a soma disso tudo é o que a gente chama de estado reflexivo. O estado reflexivo, nesse caso, ele não é simplesmente mental. É isso que você tem que entender. Se essa carta ela estiver sendo usada para trazer alguns aspectos relacionados ao trabalho, nesse caso, quando se fala de trabalho, aqui é muito importante analisar primeiro, por exemplo, antes de dar uma resposta. Então, às vezes caiu essa carta e a análise é relacionada ao trabalho. Provavelmente essa pessoa ela fez algum tipo de entrevista, tá esperando uma resposta, mas essa carta ela tá dizendo para ela tem alguma coisa que tá oculta. Talvez é melhor analisar muito bem antes de dar a resposta do tipo aceito. Quando está falando em relação ao dinheiro,
Essa carta ela pode estar falando de gastos inesperados que podem acontecer. Então, a boa planilha vai bem quando vem aqui, ó, a carta da Lua para a questão do dinheiro. Se for amor, isso pode apontar para uma relação secreta com alguém, inclusive, que já tenha outro relacionamento. Tipo, a pessoa ela tá buscando a pior forma de tentar se relacionar. Então, aquela coisa de analisar com muita prudência desses jogos amorosos. Saúde, um exame médico aqui é muito importante, se a gente estiver fazendo aplicação para a saúde, porque certamente pode estar acontecendo alguma coisa com essa pessoa que só o vivendo a vida talvez ela não descubra, né? Um exame médico talvez lhe dê uma clareza maior para algum tipo de anomalia fisiológica, ok? E mais legal, interpretação kármica. Aqui a gente considera o seguinte para essa carta. Quando ela vem aqui para ser interpretada karmicamente falando, muito possivelmente que essa pessoa ela tinha uma posição, sabe? Na sociedade em vidas passadas, ela tinha uma importante posição. E por conta disso, ela anulou as emoções. Então ela sempre viveu de maneira muito fria, tratou os outros de maneira muito fria. É realmente a pessoa que não se importava com as questões emocionais e usou o seu poder social para prejudicar de forma fria as pessoas menos favorecidas. Então, ela, sabe aquela pessoa que viveu à risca a questão da estratificação social? Ela viveu muito essa ideia. Por exemplo, ela segurava o sustento dos seus familiares, mas na questão do afeto, na questão do carinho, do amor, isso faltava um pouco. Então, nessa vida, ela veio para aprender realmente a deixar esse bercinho de ouro e demonstrar os sentimentos e afetos. Porque nessa vida ela vai procurar o mesmo tipo de padrão de vida, o mesmo tipo de relacionamento social. E isso, inclusive, não é só em relação aos relacionamentos amorosos, isso tem a ver também com relacionamentos de amizade. Normalmente é uma pessoa que ela vai buscando amizades por interesse, então o desafio dessa vida é parar com isso. Entender que um relacionamento com uma pessoa, ela é isso aqui, ó. Relacionamento de alma. Então ela veio entender esses aspectos emocionais. E é claro, né, gente, quando a gente vai aqui fazendo as conclusões gerais, o que nós podemos analisar na carta da sacerdotisa, basicamente é uma perguntinha, né? O que está por detrás das palavras não ditas e de olhares receptivos, sabe? Aquela coisa do que você vê a pessoa entendendo com o olhar dela e muitas vezes querendo dizer alguma coisa, às vezes ela não fala. Ó, caiu a carta da sacerdotisa na leitura. Então ela está convidando a pessoa ela viver o processo sem temer o resultado e sem temer o futuro. Essa carta ela também fala sobre algumas angústias nossas que nos travam. No momento que você está travado por conta de questões emocionais internas, esses momentos eles também vão passar. Esses momentos que você remói demais, às vezes perde tempo com isso, são momentos também associados à efemeridade da vida, dizendo que também os momentos angustiantes eles também são passageiros. Então a pergunta é por que perder tanto tempo, né, com esses momentos angustiantes? E quando eu digo perder tempo, não é porque não é pra olhar, não é porque não é pra se ver. O perder tempo é simplesmente, ai tá ruim, ai tá ruim, ai tá ruim, continua estando ruim, eu não sei o que fazer, e ficar nessa coisa de que nem vai nem pra frente, nem pra trás, não sai, sabe, do lugar. Então é sobre refletir de verdade. Sobre refletir de verdade e não ficar tanto tempo curtindo a angústia. Então, quer ver interessante? Se tudo passa e o tempo engole seus filhos, por que não viver o presente confiando
nos portais que se abrem quando as janelas da alma se abrem a toda manhã. Conseguiu captar a mensagem? É assim, ó. Quando você acorda, uma das primeiras coisas que você faz é abrir os olhos. E você abre a janela da tua alma. Toda vez que você abre a janela da tua alma, é uma nova oportunidade de você encontrar um portal. E se você vive, ó, veja, cada um desses portais que se abrem quando você abre os olhos, você não fica preocupado com todos esses processos angustiantes, tá? Que aflige a sua alma. Porque o despertar mesmo é quando você abre os olhos e ao invés de enxergar o que está fora, você enxerga dentro. Olha só que interessante. Quando eu me lembro de esquecer do externo, o processo é vivido e relembrado a cada conquista. O que está oculto só é revelado quando eu fecho as cortinas da janela da alma e deixo a intuição fluir. Fechando as cortinas da janela da alma, o que está externo não importa. E posso dizer mais uma coisa, dentro do meu processo intuitivo que eu tenho experimentado, a minha intuição ela funciona mesmo comigo. Naquele primeiro minuto, sabe, naquela primeira fagulha de paz que eu sinto, não sei se você já tentou fazer isso, tentou experimentar esse processo, mas quando você sente uma primeira fagulha de paz, é o caminho certo. Então, para mim, eu definiria muito bem a intuição nesse instante, sabe, nessa região limítrofe de paz. O que vocês realmente estão ocultando dentro de vocês, seus guias espirituais, seu eu superior, tudo aquilo que está para além de você, que estava lá, ó, lá bem no campo espiritual, eles já sabem. Então você entende que quem falta saber de todas as suas questões internas, de todo o seu mar revolto interno, é só você mesmo. Então é um instante de fechar as cortinas da janela da alma e permitir uma visão interna. O oculto, ele está escrito na tua alma. Fim. Então, na verdade, se você for procurar, tem por onde procurar. Procura. Procura na biblioteca da alma que você vai ver tudo escrito. Tudo que está oculto, você vai ver tudo escrito, mas tem que ter silêncio. Tem que ter silêncio. Tem que ter desconexão mesmo com o externo e conexão interna. E para finalizar, eu quero deixar essa frase para vocês. Entre a vida e a morte, o limite é você mesmo. Não se esqueçam de inscrever no meu canal. Não se esqueçam de deixar o seu like, de ativar o sininho para as notificações. Venha fazer parte desse canal. Deixe o seu comentário. Eu quero muito saber o que você achou desse vídeo. Para mim é muito importante. E que você sinta paz nesse momento, sabendo que a sua alma fala com você a cada manhã, quando você abre seus olhos. Um grande beijo para todos e até o próximo vídeo. Tchau!